No mundo atual, você sabe assim como eu, que existem mais armadilhas do que recompensas, mais chances de um cenário ruim do que um bom cenário. É como se a selva se fechasse cada vez mais e os riscos e possíveis ameaças aumentassem. Pelo menos, é essa minha sensação diante da sociedade desses últimos anos. E é por essa razão que você deve a todo custo identificar os venenos que cercam a sua vida e finalmente criar antídotos ou ficar bem longe dessas corrupções e ilusões. Quer saber mais sobre isso? Então vamos ao que interessa. Se distrair em pleno trabalho ou obrigação. Se você tem o costume de no meio do trabalho iniciar uma conversa com os outros, tirando todo o foco naquilo que estava fazendo, pode ter certeza, mesmo que se atente depois, mesmo que a sua concentração retorne, o resultado não sairá do melhor jeito. O mesmo se olhar uma notificação no celular ou assistir um monte de videozinho besta e sem conteúdo. Primeiro, que isso não vai te desestressar. Pelo contrário, só jogará mais estímulos para uma mente que já está sobrecarregada. E segundo, isso cria uma crise de dopamina que toda hora você usará essas distrações como válvula de escape para o seu trabalho. E conforme prosseguir nesse comportamento, seu trabalho ficará pior. Você perderá a sua postura profissional. E não só o profissionalismo, como as obrigações da sua vida pessoal passarão a se acumular. E aquele problema super simples que você resolveria em 10 minutos, no fim se tornará uma bola de neve que depois talvez demore dias para solucionar. Então todo esse acúmulo de pendências, todo esse comportamento de fazer as coisas pela metade ou de qualquer jeito, se distraindo no meio do trabalho, essas atitudes são o principal caminho até a mediocridade e o fracasso. Isso te prende a um nível de vida onde estará sempre com o mesmo desempenho regular. E enquanto muitos vão te ultrapassar, você ficará ali, se iludindo e se distraindo com todas essas porcarias que afetam a sua cabeça. Contar sobre os seus problemas. O dia em que se aproximou de uma pessoa e no fim contou todos os seus problemas para ela, desabafando, tentando se sentir melhor ao compartilhar a sua dor e frustração, me diga, ajudou em algo? Pode até ser que te aliviou num instante, mas logo que a conversa acabou, os problemas continuavam te circulando, é ou não é? E a pessoa, ela te escutou realmente, se importando, ou só escutou para depois ter mais um assunto para fofocar com os outros? A realidade é que nesses desabafos, nessas conversas onde reclama das coisas e se lamenta pelo que deixou passar no passado, no fim, só expõe a sua dor ao ridículo. Tudo para que a pessoa te dê um conselho simplista, fale que é complicado, que tomara que você melhore em breve, mas e aí? E a pessoa até pode compartilhar a dor dela também. Às vezes criar um momento de entendimento entre os dois. No entanto, os problemas ainda continuam e você persiste em um estado onde não tem a mínima ideia do que fará. Pode até se sentir mais leve por uns minutos com a conversa. Mas do que adianta se as dificuldades jogarão peso em você logo depois? Compreenda, não é desabafando, não é compartilhando com os outros o que acontece contigo, isso não é solução, nem mesmo é uma atitude inteligente. Porque o que ajuda para valer é o raciocínio, é o momento com você. É o ato de se concentrar no que possui e com essas ferramentas e recursos, desobstruir o seu caminho, tirando todos os excessos e lixos que se acumulam ao seu redor. Então, em vez de reclamar, estimule ideias no silêncio e, ao invés de se sentir carente ou falar por aí procurando conselhos, leia mais, estude, pratique, porque a dificuldade é um teste. E ficar por aí se frustrando ou expondo fraquezas, com certeza trará apenas fracasso para ti. O vício em videogame. Hoje milhões jogam videogame, e eu mesmo estou incluso nesse grupo. Os jogos ao todo possuem milhões e milhões de jogadores diariamente. Só que hoje em dia boa parte desses jogos ou são feitos de uma forma apelativa para vender muito e no fim entregar um conteúdo medíocre, ou são jogos que possuem ferramentas específicas para viciar o jogador, tirando tempo e dinheiro dessa pessoa.
No caso, boa parte desses jogos são aqueles em que você joga online com outros jogadores, e o ponto aqui é o seguinte: jogar sempre foi sinônimo de se divertir, se inspirar, relaxar com aquele hábito. Porém, hoje muitos se estressam, gastam dinheiro em excesso, ficam frustrados e viciados. E caso você se identifique com isso, então use o seu raciocínio para sair dessa. Afinal, é só pensar: se o jogo não te diverte, por que continua? E se você deixa de lado objetivos reais para cumprir objetivos virtuais dentro desse game, se você deixa de conquistar algo na vida real só para conquistar uma roupinha para o seu personagem, logo não vê o quanto está doente, negligente com a realidade, você poderia muito bem ser feliz, mas passa horas em um jogo procurando uma felicidade que no fim só resulta em estresse. Sério, se você sai do videogame se sentindo mal, com um clima ruim, então desinstale esse jogo de uma vez. Procure algo que de fato te divirta no tempo livre ou um jogo que não te estresse, porque se persistir, perderá muito tempo e ainda mais dinheiro. Conversas e bebidas. É legal descontrair, sair com os amigos, se divertir e rir, da mesma forma que reunir todo mundo para ver um jogo de futebol. Se esbaldar na comida e bebida tem os seus momentos também. Porém, primeiro, se você faz isso a todo instante, ou você tem uma bela grana guardada ou não sobra nada no fim do mês, porque hoje só de você colocar o pé para fora de casa já fica caro. Só que esse é o menor dos problemas, na verdade, porque toda essa descontração, esse alívio em sair, falar besteira, beber, tudo isso passa a ser um vício. Não é à toa que os bares aqui no Brasil de sexta, sábado ou até de dia de semana ficam lotados normalmente. Principalmente aqueles instagramáveis, que todo mundo vai lá para postar uma fotinho no lugar. Pagam uma conta de R$ 100, saem cambaleando, às vezes se humilhando, e acham que foi uma noite incrível por isso. E mesmo que não exagerem na bebida, todo esse hábito de se reunir em um lugar, jogar conversa fora, é complicado, porque quando tem assuntos interessantes, quando há motivos para comemorar, perfeito. Mas se você passa a fazer isso pelo hábito só, com certeza se tornará um problema. Afinal, o seu corpo ficará fraco e flácido de tanta bebida que anda ingerindo. Se bobear, pode até ser que cause um problema de saúde. E segundo, toda essa conversa jogada fora, fofocas, tudo isso deixa o seu raciocínio anestesiado. Você passa a viver um estilo de vida medíocre. E terceiro, o dinheiro, como eu falei. Gasta toda hora nessas ocasiões e para quê? Para comemorar o quê? Para somar o quê em sua vida? No fim, essas saídas, esses encontros, esses bares e jogos de futebol, tudo isso é um buraco negro em seu rumo. O ato de acreditar nas facilidades e milagres. Depois de tantas dificuldades que já passou, após tantos testes que, infelizmente, não te trouxeram sucesso, você de pouco em pouco se desgasta e passa a pensar que nada fez sentido até agora, que tudo foi em vão. Claro que esse pensamento é exagero e ilusão, afinal toda a queda que já sofreu te trouxe experiências e forças, mas o ponto é, se deixar que a fraqueza entre em sua mente, pensará que nada teve um propósito, e são nessas horas que passa a acreditar que pode sim ser uma boa ideia seguir algum atalho ou determinados milagres que as pessoas comentam por aí. Você abre a rede social, por exemplo, e vê um monte de gente comentando que ganhou dinheiro com isso e aquilo, que existe um segredo para ser milionário, que a pessoa só não é rica porque não quer. Da mesma maneira que muitos aparecem por aí com carros do ano, celular da nova geração, roupas de marca, e você em sua simplicidade, em sua ingenuidade, talvez se vislumbre com tudo, fique até mesmo frustrado e desesperado em pensar que você é o único que está atrasado, o único que ainda não fez dinheiro. O problema é que, se for pesquisar a fundo, a maioria desses que ostentam estão endividados. E uma boa parte desses atalhos financeiros e possíveis milagres no fim são golpes, pirâmides. Coisas erradas no geral que alguns falam que dá certo porque ou administram esse próprio golpe ou são pagos para elaborar essa propaganda mentirosa. O ponto é, não se desespere em achar que está atrasado e pare de se comparar com os outros também, pois caso se apegue a esse materialismo fajuto, caso cresça os olhos e tire os pés do chão na vontade de enriquecer rápido, tudo que fará no fim
é dificultar ainda mais o seu rumo porque se enfiará em mentiras. Portanto, tenha planos reais, objetivos concretos. Trabalhe com os detalhes que de fato englobam você e sua vida. Chega de cair nesses papinhos, chega de se sentir um fracassado só porque ainda não conseguiu. O fracasso é insistir no erro, e se você está aí aprendendo e avançando, mesmo que em um ritmo lento, certamente esse ritmo aumentará com o tempo e com certeza agregará conquistas valiosas. Só que para isso é essencial se apegar ao real e parar de dar tanta atenção para essas imbecilidades que prometem milagres e mais milagres. Se confortar. Nunca pare. Mesmo que você tenha conquistado aquilo que tanto queria, no outro dia pense em um novo objetivo, porque parar pode até parecer que você continuará no mesmo lugar, com todas as conquistas ao seu lado, só que no fim o ato de parar, na verdade, te puxa para trás com o tempo, te fazendo perder potencial. Os seus resultados ficam ultrapassados e você em si perde o fôlego que tinha antes. É como um atleta campeão que resolve tirar férias e ficar parado durante 5 anos. Quando ele voltar para o esporte que dominava, que ficava sempre em primeiro lugar, pode ter certeza, nem em 10º lugar ele ficará. Pode até ser que retome as primeiras posições depois de muito treino, mas nunca mais será o mesmo de antes. Logo, se não quer perder a sua identidade, se quer sempre manter o que conquistou e adquirir ainda mais prosperidade, sendo admirado, sentindo orgulho de si mesmo e tendo uma atitude excepcional, então não se conforte. Não deixe nada te amolecer. Permaneça sempre afiado, sempre preparado, porque é isso que traz graça para a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.